Olá, tudo bem com vocês? Esse é o canal Voz Ativa, me chamo Daniel Martins. Essa oportunidade, se você irá assistir esse vídeo de manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo. Hoje, mais um tema que nós iremos estudar, da Palavra de Deus, dessa série de estudos, a Bíblia ensina. Hoje nós iremos falar sobre saúde. E falar sobre saúde é uma coisa muito agradável a todos, porque se trata do nosso cuidado da nossa saúde física, emocional e espiritual. Mas antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida e saúde que o Senhor nos concede nessa oportunidade, neste momento. Rogamos a Ti que o Senhor fale a mente e o coração de cada amigo e amiga do canal Voz Ativa. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando se fala de saúde, pergunta assim: que mudança ocorre na vida de uma pessoa quando ela aceita a Jesus? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas coisas. Então, quando a pessoa aceita Jesus, se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. Como cristão, vivemos uma nova vida em Jesus. Isso envolve uma mudança em nosso estilo de vida. Passamos a viver uma nova vida por meio da comunhão e do relacionamento com Deus. Passamos a testemunhar do amor que nos salvou. O Espírito Santo de Deus nos guia a desenvolver os dons espirituais. Tudo muda na nossa aparência pessoal e também a maneira de como cuidamos da saúde. Preocupamos quanto aos aspectos físico, emocional e espiritual da nossa vida. Portanto, ambos devem ser irrepreensíveis. Deus considera o nosso corpo um templo. Qualquer atentado contra a saúde do corpo é um grave pecado perante Deus. Quem abrevia sua vida por descuido da lei da natureza está roubando a Deus. Bom, o fato interessante é que podemos falar de 4 T's. Primeiro, o templo, que é o nosso corpo, que pertence a Deus. Talentos. Talentos é dons que Deus concede. E habilidades são coisas que a pessoa aprende. Então, talento e habilidade é diferente uma da outra. Habilidade, por exemplo, a pessoa que nunca foi um pedreiro, começa trabalhando como servente de pedreiro e vai aprendendo um ofício, aquela profissão. E aí ele se torna um profissional. Isso é habilidade. Dons é Deus que dá. Por exemplo, dom de oratória, dom de estudar a Bíblia, de pregar, cantar, e assim por diante. Temos o terceiro T, que é o tempo. O tempo que eu dedico para Deus e para as coisas pessoais. E depois tem o terceiro T, que é o tesouro, o recurso que Deus concede para mim e para você. Esses são os 4 T's que a Bíblia nos fala. Quando vem uma aprovação, como deve ser a atitude do cristão diante da aprovação? Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, versos 12 e versículo 13. Amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Jesus, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quando vem a aprovação, o cristão deve comportar-se com alegria. É fácil? Não é. Mas, diante de ficar reclamando, falando não vai resolver. Porque o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições. Então devemos ter bom ânimo e procurar, de uma forma ou de outra, suportar aquela aprovação. Como que eu estabeleço a comunhão com Deus? No capítulo Pedro, no livro de Pedro, né? Livro de Pedro, capítulo 4, versículo 7 diz assim: ora, o fim de todas as coisas é esta, ou está próximo. Sede, portanto, criteriosos, bem sóbrios nas vossas orações. Então, como que eu estabeleço a comunhão com Deus? Através da oração e do estudo da Bíblia. E assim,
eu consigo caminhar cada dia com Jesus. Bom, qual o dia que é dedicado segundo a palavra de Deus? O dia que é dedicado para a adoração a Deus é o sábado. Nós estudamos aqui sobre a lei, sobre o sábado. E que missão Jesus confiou aos seus filhos? A pregação do Evangelho e de pregar o Evangelho a toda criatura. E então virá o fim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 18 a 20 e Mateus 24, verso 14 diz: e será pregado este Evangelho do Reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Muito bem. Que preparo é preciso para cumprir a missão de Jesus? Aqui em 1 Pedro 3, versículo 15 diz: antes santificai a Jesus como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, esse santificar é comunhão com Deus, é o preparo, é ser separado para Deus para falar do seu amor para as pessoas. Muito bem, mediante a isso vem a outra pergunta. Quem é o nosso guia supremo? Será que é um líder? Será que é alguém? Ou será uma outra pessoa? Vamos ler aqui Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebeste a Jesus Cristo, o Senhor, andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Ou seja, o nosso maior exemplo, nós devemos seguir a Jesus Cristo. A gente respeita todas as pessoas, mas devemos seguir a Jesus Cristo. Agora, se tratando na questão de alimentação, será que todo alimento eu posso comer? Qual foi o alimento que Deus deixou para o homem lá no começo? Vamos ver aqui em Gênesis 1, verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acha na superfície de toda a terra, será de todas as árvores em que há fruto em que dê semente, será para vós outros, será para mantimento. No começo, o alimento que Deus deixou para Eva e Adão era erva e semente. Não era mato, capim, mas eram coisas naturais, como grão de bico, soja, alface, verduras, frutas e legumes. Era a comida natural que Deus deixou para o homem comer lá no começo, Adão e Eva. Aí, quando veio o dilúvio, possivelmente acabou tudo. Aí, Deus autorizou Noé, então, comer carne. Podemos dizer assim, fazer o primeiro churrasco na terra. Mas não por muito tempo. Porque Deus falou o seguinte: você pode comer a carne, mas não usar o sangue. Veja comigo aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a Eva, verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Então aqui já começa Deus falando o seguinte, você pode comer de todas as verduras, legumes, frutas, comer a carne do animal, mas não usar o sangue, porque o sangue é vida. Então, fazer chorisco, algumas outras coisas que usa sangue que as pessoas fazem comida, não deve ser usada. E nem a gordura, porque a gordura vai para as artérias. Agora, quais animais que podemos comer então? E que não podem comer? Vamos ver aqui em Levítico capítulo 11. Levítico 11 traz uma lista de animais que podem comer e que não podem comer. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 20. Falou o Senhor Deus a Moisés e Arão, dizendo: dizei aos filhos de Israel, são esses animais que comerei de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, o cacho se divide em dois e rumina. Entre os animais esse comereis. Destes, porém, não comereis os que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Verso 5. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o cacho se divide, mas não rumina, este vos será imundo.
da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos será imundo. Verso 9. De todos os animais que há nas águas comereis o seguinte: todos que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esse comereis. Porém, todo aquele que não tem barbatana nem escama nos mares, nos rios, e todos os que enxamei as águas, e todo ser vivente que há nas águas, este vos será para vós outro a abominação. Versículo 13, sobre as aves. Das aves, essas abominareis e não se comerão, será para vós a abominação. A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie, corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, o morcego, a polpa, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outro a abominação. Então vamos listar a lista desses animais. Bom, Deus orientou aqui dos que ruminam. O boi, por exemplo, a vaca é um animal que rumina, né? Ele come um capim, vai para o seu estômago, depois ele volta remoendo, comendo aquela comida, esse pode comer. Aí dentro disso você tem a cabra, o cabrito, você tem o cordeiro, você tem ali, você tem o búfalo também, que faz parte da família do boi. Aí das aves, que pode ser comida, galinha de Angola, Chester, Peru, né, galo, e assim por diante. Agora, das aves que ficam no mato, que são bichos selvagens, como garça, siriema, você tem ali todo marreco, pato, esses bichos que ficam no mato são bichos selvagens. Ganso não deve ser comido, cisne, nada disso. Aí tem aqueles que rastejam sobre a terra. Jacaré, as pessoas têm pavão, as pessoas têm tamanduá, tatu, também você tem ali os animais que ficam na água, como o sapo, a rã, né? Não deve ser comido. Capivara, avestruz, porco-espinho, javali, esses animais selvagens não devem ser comidos. Nem o porco, nem tocar no seu cadáver. O porco é nada do porco. Pururuca, linguiça, bacon, nada do porco deve ser comido. Tudo é zero. Nós temos também os tipos de peixe, nós lemos aqui na Bíblia. Peixe de couro, peixe bagre, peixe liso e peixe cobra. Não deve ser comido, nem peixe de couro. Somente peixe com barbatanas e escamas. Agora, aqueles mariscos do mar, ou aqueles animais que ficam nos mares, como você tem camarão, lula, ostra, polvo, caranguejo, siri, a lagosta. Esses animais não devem ser ingeridos, nem comidos. Porque esses animais, por exemplo, o camarão é conhecido como a barata do mar. Esses animais comem restos mortais, eles fazem a limpeza do rio, do mar. Então, quando ingere isso, você está ingerindo bactéria para dentro de si próprio. Não deve ser comido nenhum desse tipo de animais. Ah, porque é gostoso, caviar, nada disso. Deus deixou o porco para limpar a terra, o abutre, que é o uru, para limpar a terra. Deus ele é soberano, ele sabe tudo. Mas as pessoas acabam o quê? Comendo coisas que não devem. Aí, você deve entender uma coisa. Esse animais foi colocado por Deus ali. Mas aí, Deus compara o porco como a carne do rato. Veja comigo o que diz Isaías 66. Isaías 66, versículo 15 a 17. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Os que se santificam se purificam para entrar no jardim após a deusa, que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos do Senhor. Então Deus compara a carne de porco com a carne do rato. Então, quais os alimentos que eu não posso comer? Tudo que rumina e tem o casco dividido e rumina, este vos será imundo.
A carne de coelho, lebre, porco, todos os animais não devem ser comidos. Isso, se formos olhar bem hoje, a gente não comeria carne nenhuma. Porque os peixes cheios de remédio nos rios ou poluição. Os animais hoje, você vê que um boi que levava 2 anos para ficar pronto para abate, agora 1 ano. A galinha, o frango e etc., que levava 6 meses, por exemplo, para um abate até 1 ano, hoje é 30 dias, já está pronto com tantos remédios. Então não deveríamos comer carne nenhuma. Hoje tem pessoas que são vegetarianas, outros são veganos e assim por diante, e outros são lácteos, né? Que às vezes come ovo, come carne ali, o peixe, não come a carne de boi, mas come o frango sem a pele, sem a gordura. Outros vão comer a carne de boi seca, grelhada. Enfim, vai procurar cuidar da saúde. Porque alguém pode pensar, mas Jesus comeu carne, Jesus comeu peixe. Peixe é carne. Então, um cordeiro, carne de cordeiro bem feita é bom. Mas enfim, devemos tomar esses cuidados com a nossa saúde. Por quê? Nosso corpo é templo de Deus. Veja comigo o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que é isso? Então eu não posso beber bebida alcoólica, fumar cigarro, usar droga. Nada disso é bom para o templo que é de Deus. Ele quer habitar. Veja comigo aqui um pouco mais. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora glorificai a Deus no nosso corpo. Deus nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. 1 Coríntios 10, verso 31. Portanto, que comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu devo parar e pensar, será que bebida alcoólica é bom? Olha o conselho do Senhor em Provérbios capítulo 20, verso 1, com relação à bebida alcoólica. Provérbios 20, verso 1. Vamos abrir aqui. O vinho é escarnecedor, bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Quando fala vinho na Bíblia, quer dizer suco da uva, mas aqui está falando de bebida alcoólica. Então, cachaça, qualquer bebida alcoólica misturada, ela faz mal para a saúde. E quando a pessoa bebe, ela perde o equilíbrio de si. Fala coisa, faz coisa. Aqui em Provérbios capítulo 23, versos 29 até o 35, vem falando sobre os ais. A pessoa bebe, cambaleia, ela fica cambaleando, ela fica falando coisas, vendo coisas esquisitas, fazem coisas, falam coisas, então melhor não beber. Quando Deus usa a palavra vinho na Bíblia, quer dizer suco da uva puro. Algumas pessoas falam assim, mas eu posso beber socialmente, não é problema. É errado. Bebida alcoólica faz mal para a saúde. Tira a pessoa fora de si. Então não devemos beber nada de bebida alcoólica, nada de cigarro, droga disso. Nosso corpo é templo de Deus. Então, por que o cristão não usa fumo, café, álcool e outras coisas? Porque o nosso corpo é templo de Deus. Principalmente o café. O café não está na Bíblia, mas é questão de saúde. O café, você vê, toda pessoa que trabalha no dia a dia, sempre toma café para ficar aceso, para ficar elétrico. Então ele acaba acelerando os batimentos cardíacos e faz mal para a saúde. Ah, mas não tem problema não, faz mal. Pesquisa, faça um teste. Se você tiver com dor de cabeça e tomar um café, aí a sua cabeça melhora. Mas se você toma uma garrafa de café ou mais e dá aquela dor de cabeça, se você, ao invés de tomar um comprimido, toma um café rapidinho melhor. Aliás, todos os analgésicos contêm cafeína. Então devemos cuidar da aparência do cristão. O cristão deve ser uma pessoa diferente. As mulheres não usar joias, adornos, porque isso é uma coisa da cultura pagã. Olha o que diz aqui 1 Timóteo 2, versículo 9 e versículo 10. 1 Timóteo, vou ler, vamos achar aqui. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10 diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ateviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro
ou pérolas, ou vestuário despendioso. Porém, com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. O que é isso? A mulher deve se vestir modestamente quando vá à casa de Deus. O homem também, cuidar da aparência pessoal e assim por diante. Não ser vaidoso ao extremo, mas ter um cuidado importante, tanto no aspecto físico, emocional e também espiritual. Muito bem. Falando isso, agora aqui nós temos alguns conselhos que eu quero avançar para a gente terminar o estudo. A Bíblia diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Já falamos aqui. E Deus diz para não jogar lixo no santuário. Deus quer que nós sejamos temperantes. Isto, usar com moderação as coisas boas, abster das coisas ruins da saúde. Esse princípio vale para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, excesso de trabalho, excesso de TV, internet, videogame, sexo ilícito, pornografia e jogos de azar. O cultivo da boa saúde está intimamente ligado aos 8 remédios da natureza que Deus deixou para nós. Agora vai aqui os 8 remédios. Primeiro, água. E aqui, tomar 8 copos de água por dia, ou seja, isso pode ser 2 litros ou até 3 litros de água. Depois, exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia. Exposição à luz solar em horários moderados, pela manhã. Não é aquele horário de sol bem já quente, mas horário moderado que você suporta. Ar puro, sono regular, 8 horas por noite. Alimentação equilibrada. Frutas, verduras, legumes e cereais. Temperança, equilíbrio, moderação. E o 8º, relacionamento com Deus, que é a comunhão. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino são os verdadeiros remédios da natureza que Deus deixou para nós. A natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde, corpo e alma. Livro Ciência do Bom Ver, na página 127. O que eu devo fazer mediante tudo isso? Procurar viver uma vida cristã perfeita. Seja perfeito, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, verso 48. Quando fala perfeição, o que significa maturidade, sabedoria, que é um termo grego. E seguir o exemplo de Jesus. Andar nele, radicado nele, edificado nele. Jesus, ele é nosso maior exemplo. E devemos crer em Deus, que o nosso corpo é templo de Deus, e assim não usar alimentos e bebida prejudicial, e com a ajuda de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, procurar viver uma vida cristã e assim nos preparando cada dia para a volta de Jesus. A saúde é muito importante. Eu tenho acompanhado pessoas aí no hospital, às vezes, tanto da família, amigos, irmãos da fé, alguns com problemas estomacais, outros que já deram problema de AVC, outros problemas do coração, pressão alta, uma série de coisas. E olha o conselho de Deus para nós aqui, na terceira epístola de João, que na verdade são 3 epístolas. Então, a terceira epístola, verso 2. Olha o desejo que Deus quer para nós. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a sua alma. Deus quer que nós tenhamos saúde total. Então precisamos, meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, cuidar da saúde. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Meu desejo nessa oportunidade, que Deus te dê sabedoria, que me dê sabedoria, que dê condições para cada um de nós procurarmos fazer a vontade do Senhor. Cuidar do corpo, que é templo de Deus, que Ele em breve irá voltar. No comer, no beber, ou fazer qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. A pergunta é, você deseja cuidar da sua saúde? Eu desejo. Eu desejo que Deus ajude você e me ajude a cuidar da saúde também. Vamos orar nosso Deus? Poderoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor,
pela oportunidade de termos estado esse tempo. Nos ajude, Senhor, verdadeiramente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a obedecer, viver a Tua palavra e cuidar da saúde em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão e dá-nos uma boa semana na Tua presença. É o que nós suplicamos e te agradecemos por Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe você, tá? Obrigado por você nos acompanhar. Fica na graça e na paz de Jesus.